Então, se sintam à vontade de fazer perguntas, de me interromper, de alguma coisa que não fica clara. Embora eu vá falar de... Vocês vão observar que eu estou trabalhando com alguns conceitos, eu não preparei esses conceitos de forma teórica, porque eu escolhi trabalhar o caso, né? O terrain, como a gente chama, a pesquisa. Mas, se em algum momento vocês quiserem aprofundar algum conceito, fiquem super à vontade, tá? Perfeito, Selma. Então, Bom, assim, deixa eu só cumprir o ritual aqui. Então, eu tenho que te apresentar para quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece, mas então vou cumprir, né? Gente, Selma é professora Selma Lankman, professora titular da USP, né? Você está no programa de Ciência de Reabilitação, né? Eu sou do programa de pós-graduação. Da pós-graduação, isso. Você é terapeuta ocupacional, não é isso, Selma? Isso mesmo. E fez o mestrado na Universidade Federal da Bahia e depois o doutorado em Ciência em Saúde Mental na Unicamp, se eu não me engano. É isso mesmo? Acertei? Decorei direitinho? Isso. Não, isso aí. Então, gente, é um prazer, uma honra. Selma é uma referência importante para o campo da psicodinâmica no Brasil, né? Te agradeço muito e acho que está todo mundo de acordo com essa dinâmica que você propõe, acho que ela é da vida, da movimento, acho que é muito legal. Fica à vontade. Então tá, só para completar um pouquinho, não no sentido do meu currículo, mas vocês entenderem um pouco a minha trajetória de onde eu venho. Eu sou formada em terapia ocupacional no século passado, já faz bastante tempo, eu já sou uma pessoa mais velha, digamos assim. E minha primeira... Eu trabalho na universidade há muito tempo, eu trabalho na universidade há mais de 40 anos, mas eu comecei lá no comecinho da minha carreira. Eu tive 3 experiências de trabalho em hospital psiquiátrico com psicóticos. E eu gostava muito do meu trabalho, eu só mudei para a universidade porque eu percebi que era uma oportunidade, eu queria estudar, eu queria, enfim, seguir carreira, e como terapeuta ocupacional de hospital, naquela época do que eram os hospitais, ali nos anos 80, ia ser bem difícil. Então, eu tive essa oportunidade para a universidade, trabalhei 11 anos na Federal de São Carlos. Nesse período, eu tive a oportunidade de fazer o mestrado em saúde coletiva, e aí a área de saúde trabalhadora, eu comecei já a juntar um pouco com a questão da terapia ocupacional, já comecei a me mobilizar, eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu estudei a trajetória das práticas num grande hospital psiquiátrico que tinha aqui em São Paulo, que era o Juqueri, super famoso. Então, eu fiquei lá 1 ano coletando dados. Bom, aí, dali eu acabei fazendo meu doutorado em saúde mental, então essa temática sempre, ainda com a questão da loucura, essa questão me interessava muito, mas também quando acabei o doutorado, eu falei, não chega dessa história de loucura, de instituição psiquiátrica, já estava satisfeita com o que eu tinha estudado. E aí, enfim, pensando um pouco, já estava nessa época na USP, eu trabalho numa faculdade de medicina, então isso tem aí algumas implicações em termos de debate, de construção de pensamento, e aí eu fui fazer pós-doutorado com o DEJUR, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E fiz uma primeira aproximação lá com ele, fiquei um tempo lá no laboratório dele, e desde então tivemos uma grande afinidade, eu com eles e eles comigo, e isso já fazem 20 anos que eu sou uma pessoa que tem uma participação bastante ativa nesse laboratório e no desenvolvimento lá na França e no desenvolvimento da psicodinâmica do trabalho no Brasil. Então, você está falando da clínica da atividade, eu tive a oportunidade de estudar com o Yves Clos, quando ele ainda fazia parte, quando o laboratório ainda era um só. Isso que eu estou falando porque minha trajetória é longa. Então, nesses últimos 20 anos, eu
eu tenho um contato bastante próximo ao laboratório na França. Eu estive agora em outubro num colóquio de psicodinâmica que aconteceu lá em Paris. Enfim, é uma parte minha que eu cultivo muito, eu gosto muito e trabalho. Esses trabalhos que eu faço, que eu vou mostrar hoje, é sempre feito em equipes com outros psicodinamistas, basicamente aqui de São Paulo, as pessoas com quem eu mais trabalho, porque, como você falou, São Paulo é o mundo todo e realmente a gente não acaba sendo absorvido pelas coisas de São Paulo. Bom, essa pesquisa que eu vou contar, ela aconteceu já fazem 7 anos, 8 anos, e ela foi motivada, foi feita por um edital do Conselho Nacional de Justiça, que estavam lançando pesquisas com juristas, né, com juízes. A gente apresentou o edital e foi contemplado. Então, a gente propôs no edital, que era um edital com foco em psicodinâmica do trabalho, estudar o trabalhar, que é sempre essa relação trabalho-trabalhador, como algo indissociável, a organização e o conteúdo do trabalho dos juízes a partir da psicodinâmica do trabalho. Compreender como esses juízes vivenciam o trabalhar a partir da racionalidade empática, a partir do sentir, e compreender o desenvolvimento do uso da inteligência, compreender o impacto da identidade dos juízes decorrente pelas formas como o trabalho é realizado e como o desempenho é avaliado. A gente fez, quando a gente propôs, e depois em discussão com o CNJ, ficou decidido que a gente trabalharia com a justiça comum e com a justiça do trabalho. Então, a gente começou com um grupo de psicodinâmica com a justiça comum de Minas e com a justiça do trabalho do Paraná. E depois, conforme já estava combinado, a gente validou esse material com a Justiça Comum de Pernambuco e com a Justiça do Trabalho do Pará. Então, o trabalho a ideia é que ele tivesse uma amplitude nacional, mas a partir de validação de um primeiro relatório construído com esses grupos que eu estou contando aqui. Se vocês leram a metodologia, lá o texto do Coelho, essa questão do relatório, ela é muito importante nos grupos de psicodinâmica e esse material que a gente, então, discutiu nas outras regiões. Bom, eu já combinei com vocês que vocês vão me interromper. Então, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, deixa eu estrear a interrupção. Por que vocês escolheram esses grupos? Por que começar com a Justiça de Minas? Foi um critério do CNJ. A gente tinha previsto esse formato de 2 lugares fazer presencial e 2 lugares... Também foi tudo presencial, na época a gente trabalhava presencial, mas não fazer o processo inteiro em outros 2. E o critério que eles nos demandaram era o tamanho do estado, porque na carreira do juiz, no trabalho do juiz, num estado pequeno, por exemplo, Pernambuco, o juiz pode morar em Recife e trabalhar no interior e continuar morando em Recife. Num estado como Minas Gerais, o juiz que trabalha numa cidade de Minas, do interior, ele tem que mudar para o interior. E essa mudança implica que eles começam, em geral, em cidades longínquas e, pouco a pouco, eles vão se aproximando da capital ou da cidade que eles acabam escolhendo morar, e essa já é uma questão no trabalho deles. Essa questão da movimentação, de, às vezes, ter a família num lugar e trabalhar em outro, o que significa para um juiz trabalhar em cidade pequena... então, tudo não tem a questão do anonimato. Então, isso foi um critério que o CNJ colocou para a gente em função da mobilidade dos juízes. Perfeito. Então, isso tem a ver com a demanda que foi apresentada lá.
porque como é que foi? Deixa aproveitar que vocês leram a demanda e aí a gente vai esmiuçando um pouco ela. Uma vez que o edital foi aprovado, nós tivemos algumas reuniões com o CNJ, eles têm lá um grupo assessor, onde a gente foi fazendo o que a gente chama de trabalhar a demanda, reconfiguração da demanda. Então, aí, junto com o Conselho Nacional, na época era na gestão do Lewandowski, e do seu staff, né, dos juízes, que o Conselho Nacional de Justiça, ele é composto pelo presidente, né, que é mais um conselho, um grupo de juízes que ele convida para compor esse conselho. Então, a gente teve algumas reuniões com eles, nós fomos já entendendo algumas questões do trabalho do juiz, algumas questões, eu, por exemplo, conhecia muito pouco o trabalho de juiz, né? Claro que quando a gente começou a se pensar no projeto, a gente já foi entender um pouco como funcionava o judiciário, mas isso que eu sabia era informações que eu tinha da internet, ou tem, no caso, um juiz do trabalho no Paraná, que é o Leonardo Vandelli, ele trabalha bastante com a gente conhecia um pouco o trabalho a partir dele, mas eu não sou da área de direito, não tenho ninguém na família da área de direito, então, para mim, era aí um universo que eu conhecia muito pouco. Bom, então, se vocês quiserem continuar perguntando, continuem, tá? Então, a gente organizou grupos, como a gente faz em psicodinâmica, grupos de reflexão sobre o trabalho, onde, nesse caso, como implicava em viagens, a gente, para nós e para eles, porque também juntava as pessoas do juízo do interior em Belo Horizonte e depois do Paraná em Curitiba, a gente fez, porque a gente não calcula exatamente pelo número de sessões, a gente calcula pelo número de horas. Então, nesse caso, foram menos horas, menos sessões maiores em termos de horas, porque exigia esse deslocamento de todo mundo. Então, fizemos essas sessões. A gente sempre faz, então, essas sessões, basicamente, o que a gente estimula, o que a gente provoca, são discussões sobre o trabalhar, além das pessoas poderem contar e trocar referências em relação ao seu próprio trabalho, mas principalmente de poderem refletir sobre o próprio trabalho. Então, por isso que a gente chama de grupo de reflexão sobre o trabalho, porque a nossa intenção na gestão, na organização do grupo, é sempre promover essa reflexão. A gente interfere muito pouco, metodologicamente. Às vezes, a gente assinala alguma questão, ou a gente pontua alguma coisa ao final da sessão, ou na sessão seguinte, a gente retoma algum assunto, ou alguma questão que não ficou clara para a equipe, mas a ideia é estimular que eles, até para a gente saber quais são os temas, o que são as questões que estão sendo importantes para eles. Então, não é um grupo focal, no sentido que a gente propõe questões, são grupos mais abertos em termos da trajetória do grupo, onde a nossa grande questão é contar impressões, vivências sobre o trabalho, questões sobre o trabalho. Nesse momento, a gente registra o material, em geral, a gente aqui em São Paulo tem hábito de gravar, lá na França eles não gostam muito, em outros, no Canadá, eles gravam, aí é uma questão de quem conduz o trabalho, mas mesmo assim nós não fazemos nenhum tipo de transcrição no sentido de fazer algum tipo de análise de conteúdo, de jeito algum. Quando a gente escuta as gravações ou até transcreve, mas é mais como um material de apoio, tá? Porque a nossa busca é justamente fazer uma análise clínica desse trabalhar. A gente está aberto para tentar entender o que está acontecendo, para tentar entender o que é dito, para tentar entender o que não é dito. Para nós também, às vezes, o silêncio é tão importante quanto, ou impressões, trocas entre os próprios participantes.
Nesses grupos, então, tinham gente da capital, gente do interior, tinham primeira instância, tinham desembargadores. A gente pediu quando a gente pediu para Minas organizar o grupo, a gente pediu para ter juízes mais antigos, mais velhos, juízes mais novos. Então, tinha alguns que já estavam na carreira há mais tempo, alguns que ainda eram... Eles chamam de juiz substituto, quando ele ainda não é efetivo. Então, foi isso. Aí, após essas sessões, a gente dá uma pausa de um mês, mais ou menos, para que a gente possa redigir o relatório. A gente trabalha sempre com uma metodologia, uma dinâmica que a gente chama de supervisão, que é uma supervisão horizontal, no sentido que nós da equipe trocamos, quer dizer, num trabalho específico, o grupo que vai a campo é sempre o mesmo, mas tem sempre um pesquisador da nossa equipe que funciona, que trabalha como supervisor daquele trabalho inteiro. Então, a gente está fazendo agora um trabalho bem interessante na Procuradoria-Geral da Fazenda. Mas bom, não vou mudar a conversa, porque eu começo a contar do atual e esqueço de contar o antigo, que eu já preparei bonitinho, tá? Bom, depois que esse relatório, essa primeira versão do relatório tá pronta, a gente faz um processo que para nós é muito importante, que a gente chama de validação, que é um momento onde a gente discute, a gente lê o relatório com os participantes, a gente discute o relatório, os participantes podem modificar o relatório, eles podem concordar, discordar, tirar algum ponto que eles entendam, que identifique pessoalmente alguém, porque a ideia é que seja um produto coletivo e não que as pessoas não sejam identificadas pessoalmente por alguma coisa que disseram. Só para aproveitar para contar um pouco da metodologia. A gente trabalha com grupos homogêneos, então, no caso, tinha desembargador e tinha juiz de primeira instância, mas porque dessa conversa com o Conselho Nacional de Justiça, a gente entendeu que não havia uma relação hierárquica, de poder. Hierárquica existe, mas não de poder, então que isso não seria um constrangimento para as pessoas falarem o que quisessem por tempo. Então, por exemplo, a gente não tinha nenhum chefe direto entre os participantes. Celso, não sei se alguém falou junto aqui, homens e mulheres também? Esse gênero... A gente pediu para eles diversificarem entre gênero, homem e mulher, e entre faixa etária. Bom, então vamos combinar assim, que a gente acha que seria mais bacana, mas seria mais produtivo, e eles concordaram com isso. E tinha uma pergunta disparadora, como é que era? Assim, olha, a gente começa contando o que a gente faz, o que a gente está propondo como conversa, e, em geral, se precisar, se começar espontaneamente, que, em geral, começa, a gente pergunta um pouco como que as pessoas viraram juízes, como chegaram, um pouco da trajetória profissional deles. Mas essa pergunta ela é suficiente para todas as outras. Perfeito. Porque aí já vai enganchando com questões, e aí, de uma sessão para outra, como a gente pensa na sessão, grava, escuta, estuda o material e tem essa supervisão, a gente conversa um pouco sobre possíveis rumos da sessão seguinte. Então, se eles não começam com um assunto, a gente, olha, vocês falaram na sessão passada de tal assunto, a gente gostaria de retomar, nós não entendemos muito bem, ou a gente acha que seria legal aprofundar, a gente... É mais ou menos isso. Olha, eu não conheço nenhum dos N trabalhos que eu já fiz que a gente precisou ser mais indutivo. Em geral, essa discussão mobiliza uma discussão que, ao contrário, a gente precisa... Se a gente faz alguma interferência para dar foco, né? No sentido de, olha, estão falando de muitos assuntos, peraí, vamos esse primeiro, ou esse, vamos... para poder... E também se a gente não está entendendo, quer dizer, eles começam a falar uma terminologia que é com palavras que eles estão habituados e que nós não estamos. Então, a gente faz uma arrumação nesse sentido, não de
simplesmente de organizar um pouco para a gente poder entender o que está acontecendo. E número, Céu? Número de participantes? Tinha Olha, indicação? por volta de 10, a gente pede entre 10 e 15, tá? A gente tinha por volta de 12 em cada um dos grupos. No Pará, quando a gente foi, tinha muita gente, mas depois eu conto porque foi uma coisa bem particular. Nesse trabalho que a gente fez agora, nessa procuradoria, nesse último que a gente fez, que a gente está acabando, assim, a gente validou a gente teve a devolutiva do relatório, sei lá, 15 dias atrás. Então, está fresquinho. Quando a gente apresentou o trabalho para os procuradores, o número de participantes foi em torno de 20. E seria a primeira vez, a gente nunca tinha trabalhado online. Então, a gente optou por uma coisa bem diferente, que foi... A gente trabalhou com 2 grupos simultâneos, com 2 equipes de pesquisador. Então, dois pesquisadores com uma equipe, 2 com outra equipe, e a gente fazia, ao final, a cada semana, uma reunião conjunta com um supervisor para ir alinhando um pouco o material, para não ter muita gente, considerando que essa é a nossa primeira experiência online. Então, a gente usou esse recurso. É claro que tem um ajuste, né? Cada grupo tem uma metodologia que a gente chama de canônica, lá, que é o pé da letra, mas a gente faz um ajuste. Por exemplo, nesse caso que eu estou contando, como a gente se deslocava, e os juízes também se deslocavam do interior para Belo Horizonte e para Curitiba, de, por exemplo, trabalhar com sessões maiores. A ideia é que a gente se ajuste ao esquema de trabalho dos participantes, até porque a gente prefere, a gente sempre se organiza para que o trabalho aconteça em horário de trabalho. Desde que tenha... E no trabalho, a condição é ter um espaço privativo, tá? Bom, então, a gente fez grupos completos no Paraná com a Justiça do Trabalho e com a Justiça Comum em Minas Gerais, fizemos validação ampliada em Pernambuco e no Pará, com a Justiça Federal nós não conseguimos fazer grupos, então a gente fez algumas entrevistas, e como eu já falei, a gente fez esse que a gente chama de grupo de pilotagem, e depois também de restituição para o CNJ com os juízes assessores do CNJ. Então, eu vou tentar... É muito material, eu vou tentar sintetizar pelo menos alguns dos resultados. Depois, se se interessarem, me perguntem mais, e eu conto o que eu lembrar, porque também não está tão... Mas deixa eu falar uma coisa. O relatório final, ele está publicado no site do Conselho Nacional de Justiça. Eu vou passar o nome para vocês, chama Trabalhar na Magistratura, Construção da Subjetividade, Saúde e Desenvolvimento Profissional. O coordenador é o professor Laertes Nelvar, eu sou a vice-coordenadora, mas o relatório na íntegra, que tem uma parte mais conceitual, mais teórica, mas tem os relatórios dos grupos validados no próprio material. Então, vocês acham isso no site do CNJ. Tá? Então, o material que nós entregamos para o CNJ. Bom, então tem uma questão assim importante que eu vou começar falando, que é a questão da identidade, que é uma questão importante para a psicodinâmica e que a gente percebeu que era bem importante para os juízes. Então, o que leva as pessoas a quererem ser juiz, né? Então, tinha ali a vontade de fazer algo significativo, influenciar nas relações sociais, buscar estabelecer o que se considera justo. Então, tem muita ideia de justiça no fato de alguém querer ser juiz. Eles se colocam como servidores públicos que exercem influência significativa na vida dos outros e na sociedade. Eles acham que o trabalho deles permite uma visão ampliada dos problemas sociais e que faz com que eles sejam capazes de enxergar o contexto em que as coisas ocorrem. Eles
frisam bastante a questão do produto do trabalho dele, dos resultados do trabalho deles, que extrapola ao tocar processos. Depois tem uma questão importante, como o trabalho deles é avaliado, que eu falo mais para frente, mas que para eles não é, o trabalho deles não é a sentença, não é tocar processo, não é a audiência, mas que é buscar trazer avanços na sociedade. Isso foi antes da Lava Jato, viu, gente? Identidade profissional, então eles reconhecem que tem a identidade de cada um, mas tem uma identidade profissional do que é ser juiz, que é forjada na possibilidade de ajudar, de solucionar, de fazer algo por alguém e pela sociedade. Bom, no início da carreira, eles vivenciam a questão da inexperiência, da incerteza, então eles falam bastante da primeira audiência, da questão da prática, de você aprender a conduzir uma audiência, de você aprender a elaborar sentenças, enfim, de você dominar o trabalho. É muito comum que os juízes comecem a sua carreira de forma solitária em cidades do interior, e isso se segue a constantes mudanças de cidades, o que vai ter muita influência na vida pessoal e familiar. Tem muito casamento entre juízes, entre pessoas juízes, e muitas vezes a carreira leva o casal, cada um para uma cidade diferente. E isso vai envolvendo educação de filhos. Na Justiça do Trabalho, eles trabalham muito tempo com juízes substitutos, demora para eles conseguirem se efetivar, e então eles acabam se fixando na cidade que eles acabam escolhendo morar muito tardiamente, eles passam muito tempo se deslocando de comarcas. Então, fazer um bom julgamento, para eles, é um dos pilares da profissão, mas isso não se sabe de pronto. O difícil aprendizado dos iniciantes, em contraste com tudo que eles idealizaram quando eles decidiram ser juízes, né? Então, ali o trabalho prescrito e o trabalho real. Então, eles falam muito dos primeiros julgamentos, dos processos de aprendizado. Esse pessoal que fica... Eles têm algumas atividades, existe uma coisa chamada escola judicial, que promove encontros e capacitações, e é onde eles têm algum tipo de espaço coletivo. Mas o trabalho é bastante solitário, e aí essa experiência na escola judicial é onde eles têm contato com colegas mais experientes, com a questão dos estudos, reflexões advindas da experiência prática dos que têm mais prática no trabalho. Eles falam muito de uma diferença do juiz vocacionado para o juiz que entrou para a carreira, porque ela oferece algumas vantagens. Então, aí já começa uma questão de identidade para eles, que é o que é ser juiz vocacionado, quem é o juiz vocacionado, quem não é o juiz vocacionado, se isso se nasce vocacionado, ou se é alguma coisa que se aprende. Então, essa questão de você estar na carreira porque você tem essa vocação, você está na carreira porque é um bom emprego, um bom trabalho, e aí isso cria um critério de diferenciação de uns com os outros, e aí muitos dos problemas que eles atribuem aos juízes e à justiça se refere aos juízes não vocacionados, e claro que quem fala isso se acha vocacionado, né? Eles falam bastante de que o engajamento no trabalho é por inteiro, que é difícil, você não consegue ser meio juiz, que o quanto que você tem que estar presente de corpo e alma naquilo que você faz, o quanto você leva reflexões sobre o trabalho para casa, para o fim de semana, para a família, isso é muito forte na vivência deles. E também tem uma ideia de que eles vivem o trabalho como um sacerdócio, né? Que exige um grau de... Deixa eu acabar essa frase. Como um grau elevado de envolvimento, dedicação, que extrapola a situação de trabalho e vai torná-los um verdadeiro papel social. Diga a pergunta. Não, é só um comentário.
Isso, é um comentário mesmo, assim, porque é interessante você tocar nesse ponto da identidade, porque eu conheço, inclusive, uma pessoa que ela é juíza, assim, não vou falar o nome, obviamente, mas, inclusive, minha namorada também, ela é advogada, e quando a gente vai falando um pouco, quando você trabalha, por exemplo, em um certo ramo, como a justiça do trabalho, a justiça comum mesmo, ou você falar, por exemplo, pequenas causas, até quando, por exemplo, um advogado, ele vê quem que vai ser o juiz daquele processo, existe até uma fala no sentido de assim, nossa, esse juiz, ele pode conceder talvez tais coisas, é um juiz que ele vai pensar de determinada forma, como que esse conceito de identidade que você menciona, né, como por exemplo a ideia dos vocacionados e os não vocacionados, por exemplo, ou mesmo essa ideia de que eles criam uma perspectiva de identidade da forma que eles vão se identificar ali mesmo, é interessante, porque principalmente no direito, para pessoas que estão nessa área, a gente escuta isso com muita frequência, né? Essas pessoas que lá estão. Inclusive, por exemplo, eu tenho muitos colegas que estão estudando para ser, que querem ser juízes, inclusive, e muitos têm os pais e mães como juízes também, que vai tocar Tem muito isso, de ser exatamente um nesse ponto. trabalho que o pai já era juiz, o filho já é Isso. juiz, isso tem bastante. E essa questão com os advogados, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas se você pensar um pouco pensar lá nos julgamentos americanos, que a gente costuma ver no Netflix, é muito diferente. O trabalho do juiz, do advogado, é contestar, né? É contestar, é polarizar, é defender. O juiz ele tem que ser o mediador. Inclusive, uma questão interessante, acho que nem está na minha apresentação, mas, por exemplo, com o juiz do trabalho, eles percebem, tanto o advogado trambiqueiro, o advogado que fica fabricando uma causa e às vezes até convence o cliente a entrar na causa porque ele vai se beneficiar daquela causa. Então ele tem uma ação na hora de tentar. Peraí, isso aqui é mentira. Como é que você diz que é mentira? Você não pode dizer que é mentira, mas você tem que. Eles criam situações, pegadinhas para evidenciar uma mentira, né? Então eles têm essa habilidade. Como tem algumas situações que eles percebem que em geral, as pessoas mais humildes, né? Que estão muito mal assessoradas, que eles precisam se segurar para não advogar para o cliente. Então, como é que você faz para dar pistas para o advogado que ele está indo lá por um caminho que não vai beneficiar o cliente, mas ele não pode fazer isso. Então, esse é um conflito que eles vivenciam nessa expectativa de fazer justiça. Claro que a gente tem, não dá para dizer que todos os juízes são bonzinhos, porque nem todos os psicólogos são legais, nem todos os médicos são bacanas, mas claro que as pessoas que dispuseram a trabalhar com um trabalho como esse estavam lá porque se sentem vocacionados, né? Mas, enfim, deixa eu avançar mais um pouquinho, vocês continuam me interrompendo. Bom, então eles pensam que essa história de estar a serviço de algo nobre exige uma abnegação, exigem sacrifícios pessoais. Por exemplo, no interior, quando eles começam a carreira, por exemplo, é complicado uma juíza mulher botar biquíni no clube da cidade, ou ser vista comprando bebida alcoólica. Então, eles têm que ter ou mesmo se eles falam até, por exemplo, você vai num estádio de futebol, você começa uma briga, você tem que ficar longe da confusão, você não pode, você tem que se resguardar de uma série de situações, principalmente nas cidades pequenas, porque isso tudo, o advogado está lá prestando atenção, e o advogado sabe quem é o juiz não sabe quem é o advogado. Tem essa questão, entendeu? Então, o que estava contando, o advogado já sabe quem é o juiz, mas o juiz não sabe quem é o advogado. Então, ele acaba tendo que se conter em situações sociais, ou tem que ter uma vida de sacerdócio, como eles falam, porque eles não podem se expor, porque isso tudo vai pesar no trabalho deles. E é uma coisa até interessante que eles falam que eles vão absorvendo de tal forma essa questão do ser juiz, que muitas vezes eles falam assim, chega em casa, meus filhos trazem uma questão ou fazem arte, eu já julgo, já dou a sentença ali no ato, né? Então, que eles se veem julgando
a vida, o mundo, as pessoas o tempo todo e dando sentença, né? Então, eles contam esse exemplo deles ficarem julgando e dando sentença para o filho, né? Bom, muito cedo eles se deparam com os desafios da profissão, com o exercício do trabalho, que é uma fonte de realização, mas também de grande frustração. Aí eles falam, por exemplo, dos advogados que atrasam os processos, tem as medidas protelatórias, então o juiz emite a sentença, mas o advogado recorre para não executar a sentença, e isso vai incomodando aos juízes. A morosidade, os limites do judiciário, tá? O judiciário é lento, isso não, ele é lento mesmo, mas isso não é algo que agrade necessariamente aos juízes. Condições de trabalho, então, nessa época, tinha uma questão muito forte com o processo eletrônico, que estava começando a ser implantado. Então, como estava começando o trabalho remoto, não de audiências remotas, mas porque grande parte do trabalho do juiz é elaborar, estudar o processo, elaborar a sentença. Então, isso começou a ser feito, eles começaram a receber os processos de forma eletrônica e fazer esses pareceres de forma eletrônica. Então, isso trouxe para eles algumas questões, desde o domínio dos recursos de informática, desde isso aumentar, que hoje com a pandemia, muitos desses paradigmas aí se modificaram, de ter condições de internet, então, no interior, então, tudo isso se reflete na qualidade do trabalho que eles fazem e também na questão do respaldo institucional, desde auxiliares, que quanto mais elevado na carreira, mais equipe. Então, por exemplo, o desembargador tem uma equipe, o juiz não necessariamente. Então, parte desse processo é feito por cada juiz, né? Eles falam muito de falta de espaços de troca que favoreçam cooperação, mas, sobretudo, que criem o que eles vão falar de espaços deônticos. O que seria isso? Você decide coisas, você se vê em questões quando você tem que tomar decisões, e se você pudesse repartir dúvidas com colegas, essa decisão não seria tão solitária, tão arbitrária, e poderia ter você chegar em decisões muito mais por consenso, por discussão com vários colegas, do que ser uma atitude solitária. E que isso, para eles, é uma questão importante, onde eles pudessem compartilhar o estilo de trabalhar, a experiência. Então, eles lamentam muito a falta de espaços de troca de ideias, saber como que o outro trabalha. Então, a questão da solidão, essa é uma questão que eles falam muito, principalmente dos que trabalham em cidade interior, e a solidão do ato de julgar. Né? Por mais que, mesmo que você trabalhe numa grande comarca, que você encontra outro juiz, na hora que você tem que julgar, somente quando é uma audiência, quando você faz o relatório lá, a sentença, você ainda tem tempo de pensar e eventualmente consultar um colega. Mas numa sessão, você está sozinho, tem o advogado, o promotor e você, né? Então, a questão do desconhecimento do que o outro faz, que seria, em suma, o trabalhar do outro, como cada um vivencia os seus problemas, né, as suas dificuldades nas ações de trabalho, mas, sobretudo, como eles solucionam essas questões. Então, a questão da inteligência no trabalho, que é uma questão super importante para todas essas disciplinas clínicas, como é que você conhece essa inteligência do trabalho do seu colega, se o ato de trabalhar é sempre isolado e cada um pensa o seu próprio trabalho. E aí, essa questão de enxergar o trabalho do outro e desenvolver trocas está muito ligado à questão do reconhecimento do trabalho, que é uma questão muito cara para a psicodinâmica do trabalho. Então, o esforço para fazer acontecer, a astúcia, a habilidade do trabalho do juiz, tudo isso vai ficando menos evidente, o que vai comprometer aquilo que o Dejur vai chamar de reconhecimento de beleza, o estético, que é você conhecer isso dos teus pares.
Da mesma forma, dificuldade de visibilidade das estratégias desenvolvidas para dar conta do trabalho. Então, tudo fica na intimidade de cada um, não sendo compartilhado com colegas e outros atores do judiciário. Então, eles falam do juiz tocador de sentença, então ele é aquele cara que consegue fazer mais processos e não acumular sentenças, e o juiz que vai querer fazer o trabalho de qualidade, que vai se ater a detalhes do processo, que vai analisar o processo. Então, eles falam que isso vai ficando na intimidade de cada um, e isso não entra nas formas de avaliação nem de reconhecimento do trabalho. Com isso, tem dificuldade de dar visibilidade para o trabalho de qualidade, mas também para dar para falta de visibilidade para o trabalho ruim. Então, fica todo mundo sendo juiz igualmente, que eles vão separar dos bons juízes, os vocacionados e dos maus juízes, e o descompromisso de alguns com a coisa pública. Então, eles ficam preocupados com a consequência disso, uma vez que há risco para a própria profissão, para as regras da profissão, para a forma como o juiz é visto socialmente, mas também sobre a vida do sentenciado. Eles acreditam que eles têm uma forte influência e eles correm o risco, e eles sentem quando um trabalho mal feito vai influenciar a vida de alguém. Então, essas críticas que são feitas ao judiciário e as más práticas de alguns juízes, para eles toca muito, eles são muito sensíveis a isso e lamentam que isso que aconteça, que vez ou outra, com razão, né? Eles falam de um sentimento de se sentir, de maquinização, que eles são, às vezes, muito trabalho, e o que impede que eles pensem, né? Então, não poder pensar nas decisões que eles tomam. E nessa época, junto com os processos eletrônicos, começou a surgir uma coisa chamada súmula vinculante, que eu não sabia o que era, se vocês sabem, que vamos dizer, quando você tem uma forma quase que padronizada de julgar uma sentença. Então, você recebe um caso X, já tem quase que uma prescrição, uma indicação de como que você julga esse caso e que tipo de sentença você emite. E eles falam que isso vai restringir o próprio trabalho reflexivo do juiz e, inclusive, a forma como o juiz sendo que o trabalho do juiz não é emitir sentença, mas seria interpretar a lei. Então, se você tem o resultado da sentença já previamente acordado, ou se a justiça espera uma determinada decisão, porque o outro já decidiu desse jeito, isso para eles tem um reflexo. Então, o que é você ter que julgar de forma com atos repetitivos, de poder de criatividade e de discernimento? Isso para eles é algo que vai tocar o trabalho deles. Então, eles falam muito da contaminação do tempo do não trabalho, a questão da vida familiar, da vida profissional, esse exemplo que eu já dei de julgar os filhos, e o distanciamento que eles vivenciam em relação aos filhos por conta do trabalho excessivo ou dessa questão das mudanças. E essa questão da necessária distância dos outros, né? Determinados ambientes, de determinados lugares, para manter o papel social deles. E aí, uma questão muito importante para eles é a questão da avaliação e das metas. Por quê? Porque a grande questão a avaliação tende a ser por quantidade de processo de sentença. Então, essa é uma grande questão, porque ela retira do trabalho deles esse processo reflexivo, mas também não considera o tamanho de um processo, não considera a complexidade de um processo, não considera uma série de fatores que faz com que um processo pode te demandar X horas e o outro processo demandar muitas horas mais. Então, uma das estratégias que eles contam a boca miúda, principalmente na Justiça do Trabalho, é desmembrar processos. Então, chegar vários casos de uma mesma empresa, que deveria ser julgado como um caso só, eles desmembram para virar vários casos para poder alcançar as metas que eles precisam fazer.
Isso, para eles, essa questão do que está falando da identidade, vai comprometer muito o próprio sentido do trabalho. A forma como eles são avaliados é absolutamente contraditória com aquilo que eles julgam um bom trabalho. E o que é o cerne da questão deles, que é poder se manter e cultivar a capacidade de compreender, de criar soluções para os processos que julgam. Então, ou seja, para ele, as metas previstas no Conselho pela Justiça são incompatíveis com o cuidado e com o julgamento que eles acham que é a base do trabalho deles. Isso vai trazer uma questão de competição, inclusive porque essas avaliações acabam influenciando na progressão da carreira. Então, isso acaba influenciando, por exemplo, na passagem de um juiz para desembargador. E aí eles vão falar também que é bastante complicado os critérios de ascensão na carreira. Então, vai entrar essa questão da avaliação, vai entrar o tempo na carreira, e aí, muitas vezes, o que eles consideram como ser um bom juiz não vai entrar nessa ascensão, que vai trazer para eles um sentimento de arbitrariedade para um juiz, que para ele a arbitrariedade não poderia fazer parte, e de injustiça para alguém também que trabalha com a questão do justo. Bom, então essa questão das sentenças, que é o que é considerado como produto, outros trabalhos ficam invisíveis, então ações, parcerias interinstitucionais, gestão de fóruns, líderes de equipe. Por exemplo, no interior, o juiz é muitas vezes convidado a falar sobre justiça, dar palestra em escola, a falar em ambientes que para eles é uma coisa importante, mas que isso não conta na produtividade deles e acaba ou eles tendo que escolher, ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Professora, posso interromper nisso? Claro, eu até tinha levantado a mão, porque eu queria trazer um pouco disso. Eu moro em Poços de Caldas, então é uma cidade pequena, e eu estava numa gestão, né, da alta complexidade dentro do SUAS, trabalhando na época com serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Então, a gente cobrava muito do nosso juiz da infância a proximidade com a rede, né, porque era necessário, assim, né, na minha leitura, né, muito mais do que o processo, ele entender até um pouco da articulação, de como que a gente mantinha esse movimento com as famílias e tudo. E foi muito bacana, assim, a nossa experiência. Ele foi muito resistente, porque ele tinha uma divisão na vara dele, era vara crime e vara da infância. A gente não tem uma específica aqui no município. E ele dizia assim, que ele não gostava dessa vara da infância. Então, já era claro esse movimento dele. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nós, enquanto rede, nós tivemos que insistir muito, sabe, assim, de ir lá, nos fazer presente. E foi muito bacana, porque nós temos um movimento aqui das audiências concentradas. Então, o juiz, ele vai nas casas lares e nos abrigos fazer as audiências. Então, isso é muito bom, porque as famílias e as crianças, elas podem ser participantes desse processo, né? Então, e outra coisa que eu acho importante, ele chega nesse ambiente, né? Então, ele vê o ambiente institucional, o acolhimento, e aí eu me recordo, né, que, assim, teve um dia que ele foi numa audiência, e aí uma criança pergunta para ele assim, juiz, que eles morrem de curiosidade de saber quem é o juiz, né? Morrem de curiosidade, porque tudo é o juiz, né? O juiz vai decidir, o juiz vai falar. E aí, nessa situação, ele chegou, uma criança virou e falou assim para ele, juiz, quando eu vou embora? E ele virou e falou assim, quando você melhorar. Na hora, eu falei, não, quando a família dele melhorar. Então, nessa hora, eu até meio que o juiz, mas eu falei, ele não pode dormir com uma resposta dessa do juiz. Imagina, culpa minha de eu estar acolhido, né? E aí, nisso, eu fiz esse movimento espontâneo. E aí, no final da audiência, o juiz me chamou, falou, olha, Carol, eu agradeço, porque eu não tive, assim, essa sensação inicial, quando eu respondi, né, que eu poderia estar, né, dando uma marca ali, né, enfim, nessa visita, nesse encontro. Mas só assim, a título de curiosidade. É legal que você está falando, mas dentro do que eu apresentei, quando ele vai, as crianças querem saber quem é o juiz. Sim. Então, quando ele é visto, quer dizer, quando a criança vê o juiz, ele é visto também, ele está se expondo.
E isso é isso que eu estou te falando, ele não tem esse treino. Então, que bacana que ele percebeu e que ele saiu de lá maior, mas, ao mesmo tempo, essa situação não faz parte do treinamento, não faz Sim. parte do escopo do trabalho dele, deveria, mas não faz, e isso expõe, ele se sente muito exposto em situações como essa. Além do que isso não conta trabalho para ele. Então, se ele tem uma quantidade de processos, ele perdeu uma tarde, não é perder, mas ele despendeu uma tarde para estar com as crianças, ele está acumulando trabalho para o dia seguinte, porque a catraca dele está lá, a pontinha dele está aumentando, mas é isso. Então, tem uma questão, a gente está falando do juiz, mas tem um sistema judicial. Sim. A gente já está falando que tem que mudar o juiz, mas tem que mudar o sistema judicial. E até a audiência concentrada, a gente tenta para essa agilidade, sabe? Assim, para que todos os processos daquela casa, daquele abrigo, possam, assim, né? Também entrar nessa dinâmica, né? Mas é isso, assim, até ele começou a participar com a gente do plano decenal de medida socioeducativa. Depois dessa proximidade com a rede, ele se interessou, porque, enfim, ele tem as questões dele com as medidas socioeducativas, mas só a título de curiosidade, que aqui a gente conseguiu essa aproximação, sabe? Mas, ó, mas a gente, eu gosto muito de assistir os debates que são promovidos pelo Grupo Prerrogativa da OAB. Eu me interesso, eu gosto de política, eu acabo assistindo. E quando eles começam a falar agora o assunto, evidentemente, que é um determinado juiz aí que a gente conhece, mas enfim. Mas eles vão discutir, eles falam uma coisa interessante, o sistema judicial dos países são muito diferentes. Então, a gente fica assistindo seriado de televisão, muito de julgamento americano, mas a lógica que vai gerir um julgamento, o papel do juiz, um julgamento de um juiz, é muito diferente no Brasil e nos Estados Unidos. A lógica da justiça, e eles são frutos dessa lógica, desde a Constituição, desde uma certa formação jurídica, que começa lá na faculdade de Direito, então ou na família, quando ele já é filho de jurista. Então, a gente precisa entender tudo isso para poder entender quem é esse juiz, né? Bom, eu estou quase acabando, e aí a gente abre a discussão. Vocês devem estar querendo ter pergunta tanto da questão do conteúdo quanto do método. E aí a gente abre, aí eu que vou provocar vocês. Bom, então eles têm muito receio de que o trabalho fique reduzido a uma lógica quantitativa e que eles percam aquilo que eles entendem que seria um bom trabalho. E eles entendem que essa questão do trabalho baseado em desempenho individual seja uma das grandes origens do sofrimento patogênico dos juízes. Então, eles atribuem que essa forma de avaliação acaba sendo porque ela retira do trabalho deles tudo que eles consideram importante. Então, e além do que, sobrecarrega eles de um tanto que eles são obrigados a se descolar do ideário. Lembra lá do ideário do juiz início de carreira? Então, desse ideário. Então, essa contradição entre cumprir metas e fazer um bom trabalho, reduzir o trabalho à emissão de sentença, que é perder a essência do trabalho, e eles justamente receiam perder a importância do trabalho do juiz enquanto agente de transformação social, que, como vocês viram, foi o que motivou a maior parte deles a seguirem esse trabalho. Então, para explorar um pouco essa questão do trabalho e saúde, eles não podem se ausentar, o juiz não pode faltar numa sentença. Ou, se isso acontecer, é muito mal visto. E qualquer falta, se ela acontecer, ela tem uma forte consequência para todo mundo e para os outros, porque tem que remarcar a sentença, tem que achar agenda para que tenha alguém dependendo daquela sentença. O absenteísmo é visto no meio deles como uma coisa injustificável. Ficar doente é um sinal de fraqueza. E eles manifestam muita dureza em relação a eles próprios e à falta dos colegas. Então, isso que eles criticam no sistema, eles são muito rigorosos entre eles. Mesmo quando motivados por adoecimento, que é sempre visto como uma fraqueza.
Então, a saúde é vista assim apenas como um recurso para continuar trabalhando. Então, tem que ter saúde para continuar trabalhando e se manter saudável para que o trabalho não seja interrompido. Esse é o compromisso deles com a própria saúde. Eles trabalham mesmo quando eles estão doentes e só procuram assistência médica quando a condição de saúde se agravou muito, quando ele não tem mais jeito. E alguns falam que nunca faltaram no trabalho ao longo de toda a sua carreira. E muitas vezes esse presenteísmo, que é como a gente chamou o contrário de absenteísmo, se dá à custa de apoios psicológicos e, inclusive, muito uso de psicofármaco. A gente ficou impressionado deles acabarem contando, entre eles, do elevado uso de psicofármaco para continuar trabalhando. Então, eles vão sempre tentar adiar uma sentença, mesmo que isso comprometa a saúde deles. Há indícios, a gente achou que de uma questão de hiperatividade, né? E quando a gente pergunta sobre isso, eles falam que é a forma lá como eles vivenciam o trabalho deles. Eles falam que tem muito juiz afastado por depressão, problemas mentais, aposentadoria por questões de saúde mental, e por problemas que eles atribuem a possíveis causas psicossomáticas. Eles contam que quando eles tiram licença, ou se afastam, adoecem, eles são tratados com desconfiança, a presunção de má fé, então os juízes são julgados quando eles ficam doentes, e a questão do atestado médico, o número de licenças anteriores, é considerado ali para questionar se a doença é verdadeira ou não. Então, o cara que se acostou mais vezes, ele vai ser considerado alguém que tem ali já uma questão de hábito, né, ou de tendência a afastamentos. E o afastamento e aposentadoria de um se reflete em todos. Quando isso acontece, isso tem um forte impacto no grupo, o que a gente foi entendendo que tinha a ver com as estratégias defensivas e que provocava um forte impacto na saúde mental de todos. Então, sei lá, gente, eu fiz uma síntese, aí vamos abrir discussão, e aí vocês perguntam, e o que eu for lembrando eu vou trazendo, ou as dúvidas eu vou esclarecendo. Nós fizemos mais um trabalho, depois com a Justiça do Trabalho, em São Paulo, e fizemos um trabalho com o Ministério Público do Trabalho, aqui em São Paulo, e agora nós estamos trabalhando com os procuradores dessa procuradoria, que eles estão dedicados mais a direito tributário. Então, a gente acabou gostando aí de trabalhar com os juízes gostaram de trabalhar com a gente continuou um pouco mais em outros trabalhos com o judiciário, né? Porque, aliás, esses procuradores que a gente está trabalhando agora nem pertencem ao judiciário, embora sejam advogados. Vamos lá, gente, agora eu vou deixar vocês falarem um pouco, perguntarem, tanto dos dados que eu trouxe, quanto da própria organização, como o trabalho foi feito. Fiquem à vontade. Tá. Selma, eu vou dando um tempo para o pessoal organizando as perguntas aí. Eu mandei para eles no chat, você não está com acesso ao chat, então eu vou mandar para você no WhatsApp, depois você dá uma olhadinha. Eu não sei se você viu uma reportagem que saiu na revista Piauí. A reportagem é provocativa, ela fala assim, F, pontinho, 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 é foda, né? Ela conta um caso de um juiz que foi julgado porque em 2019, é um juiz do trabalho, juiz substituto, ele deu ganho de causa para um funcionário numa causa trabalhista, contra um estacionamento, tá? E o advogado, lembrando aí do questionamento que o Matheus fez, né, referente aos advogados, o advogado viu aquilo e na hora de... O que ele resolveu? Ele resolveu entrar com uma notificação, uma queixa contra esse juiz substituto no Conselho Nacional de Justiça, alegando a lei orgânica, né, da magistratura, que diz que o juiz tem que ter um comportamento ilibado o tempo todo, né? E que o uso desse... Aí ele foi procurar nas redes sociais, nas páginas aí de redes sociais, e achou um comentário desse juiz
que deu uma decisão contrária ao interesse do advogado, da parte que ele representava, e o comentário desse advogado era enaltecendo alguma coisa de uma juíza que era contrária à reforma trabalhista, mais crítico, e esse juiz fez o seguinte comentário: acho que é a juíza mais foda que eu conheço. E com base nesse foda que ele comentou a respeito dessa juíza, esse advogado inspirou a queixa lá, e eles dedicaram uma sessão inteira para dedicar a se esse juiz deveria ganhar ou não uma punição. Alguns defendiam o arquivamento, né? Teve uma juíza, inclusive, que disse que num país onde o presidente da República, naquela famigerada reunião lá, né, que foi gravada, coloca tantos palavrões, o juiz falar foda não significa nada. Mas outros defendiam uma advertência, porque não era um uso adequado, e outros defendiam até um agravamento, não só a advertência, mas uma censura ao juiz, porque ele teria infringido a lei. Eu te pergunto o seguinte: esse caso me chamou muita atenção. Meu genro é procurador federal, e eu discuti isso muito com ele, e falando assim, olha, mas aqui me parece uma coisa muito para além, né? Procurar alguma coisa na rede social do juiz, o advogado pega e leva isso para o conselho, e eles gastam não sei quanto tempo discutindo isso. E o meu genro dizia o seguinte: olha, João, mas é uma questão que diz respeito ao prescrito. Ele não usou esse termo, não, mas era isso que ele queria dizer. Que a lei orgânica é a prescrição do juiz, né? Então, o que ele não pode fazer? Eu queria saber perguntar que impressão que você tem a respeito disso, tendo ouvido a perspectiva deles, o que você acha disso? Assim, essa prescrição que eles vivem é uma prescrição, como diria todo mundo, né, das abordagens críticas, é a prescrição impossível, né? Porque ninguém vai conseguir vestir a toga, viver a toga e usá-la em tempo integral. No relatório tem isso, né? Vocês colocaram, viver com a toga é usá-la em tempo integral e em todas as esferas da vida. Isso é impossível. Que você acha disso? Como é que esse sujeito... Eu não vou te dizer o que eu acho, eu vou te dizer o que eles falaram disso. Uhum. Primeiro, que é impossível. E que isso acaba tendo uma intromissão, né, na vida privada de um tanto que vai criando questões de saúde mental, porque principalmente nessas cidades menores, aqui, porque a gente está falando agora de internet, né, de tudo que é pescado na internet para desqualificar. Quer dizer, esse advogado, ele não entrou com uma discussão sobre o mérito jurídico da sentença. Entendeu? Que seria isso ele poderia recorrer ao CNJ. Olha, esse advogado fez uma sentença, isso aqui não está em conformidade com a lei ou com a Constituição. Mas ele vai buscar uma questão, na minha opinião, irrelevante para desqualificar o trabalho do juiz para dar ganho de causa para o cliente dele. Então, como é que é você ser juiz e estar sujeito o tempo todo então você não pode frequentar redes sociais. Mas como assim? Todo mundo frequenta rede social. Por que o médico pode frequentar a rede social e o juiz não pode? Porque o pastor pode, o juiz não pode. O pastor, será que ele pode falar certas coisas na rede? O presidente também não poderia, mas ele fala. O que é aceitável e o que não é? Então, eles vão vivenciando isso do prescrito e do real, né? Do quanto é impossível você viver desse jeito, porque todo mundo tem as suas histórias, todo mundo tem um problema na família, todo mundo tem momentos que esse problema extrapola a vida íntima todo mundo acontece. Por que eles não poderiam? Juiz não, entendeu? Aí depois a gente reclama quando diz que o juiz se acha Deus, né? Quer dizer, na hora dele ser absolutamente fora da vida, ele pode ser alguém tão extraordinário, mas se ele viver isso como uma onipotência, ele também não pode. Então, peraí, o juiz é uma pessoa como qualquer outra, então ele não pode ser onipotente, ou ele é um semideus, então ele tem que estar o tempo todo sendo fiscalizado.
E essa questão dos advogados, deles ficarem à mercê, e é isso que eu estava dizendo da colega que estava contando, da Carolina. Quer dizer, o juiz, ele é visto, então a criança está vendo o juiz, mas o juiz também está vendo a criança. E aí, o advogado sabe quem é o juiz, mas o juiz não sabe quem é o advogado. Ou se ele está, depois que tem um tempo no mesmo lugar, ele sabe quem são os possíveis advogados e tem aqueles que são lá. Mas ele também não pode desqualificar o trabalho do advogado porque ele sabe que aquele advogado é trambiqueiro. Ele não pode julgar o advogado não faz julgamento. Então, isso para eles é uma questão muito forte, muito que vai mexer nessa questão identitária do juiz e acaba sendo fonte de muito sofrimento. Obrigado, Selma. Só por curiosidade, o julgamento ficou em 34 a 34, terminou empatado. O Conselho Nacional de... Isso me surpreende mais do que o advogado, sabia? Com certeza, com certeza. E foi benéfico para o juiz substituto, porque o empate não deu o número de votos que seria necessário para imputar a ele uma punição, seriam necessários 47 votos a favor da punição, como deu empate. Me incomoda muito mais a mim, Selma. Com certeza. Tem aqui, porque eu entendo que eles deveriam ter dito, olha, isso aqui não tem significância nenhuma, passa para frente, entendeu? Quem mais, gente? Alguém? Eu estou cheio de questão, mas eu não quero ser fominha, não. Vamos dividir aqui, vamos socializar a oportunidade. Então, se vocês leram lá o texto que eu escrevi com a Eloane, que, na verdade, não é um texto original nosso, no sentido que a gente tentou explicar a metodologia que quem descreve é o Dejur, né? Então, vocês se perceberam, entenderam como é que a gente usou essa metodologia num trabalho de campo? Vocês querem perguntar alguma etapa? Ô, Selma, eu vou aproveitar, o pessoal está tímido aí, agora eu queria fazer uma pergunta, então, mais relacionada à psicodinâmica mesmo. A psicodinâmica, ela trabalha muito com essa perspectiva do sujeito, né? O que o sujeito fala da própria atividade. E isso, às vezes, me dá a impressão de um risco da fragilização de um coletivo quando esse coletivo vai para outras atividades correlatas. No caso do juiz, sabe o que eu fiquei pensando? O famoso, aliás, não é tão famoso assim, mas todo mundo sabe que existe, assessor de juiz. O assessor do juiz é aquele cara que fica ali, né, que ele, como se comentou, né, nos níveis dos desembargadores tem uma equipe maior. Aqui em Minas, eu sei que os juízes, pelo menos, normalmente é um assessor, né, e que fica ali também. E eu não vi referência a isso. Você não acha que corre o risco, quando a gente trabalha muito com a fala do trabalhador? Então, por exemplo, se eu fizer um grupo utilizando a psicodinâmica com o professor, não corre o risco desse professor falar muito do métier dele, né? E deixar num segundo plano outras atividades que estão próximas ali? Como é que você vê isso? Olha, isso é uma questão da psicodinâmica do trabalho, mas das clínicas, todas, tá? O que vai mudar de uma clínica, vocês que a disciplina de vocês era clínicas do trabalho, o que vai mudar de uma clínica para outra, da psicodinâmica para a clínica da agilidade, é como cada uma delas vai entender esse sujeito. Mas todas elas vão trabalhar numa perspectiva do micro para o macro. Então, a ideia é essa mesmo, isso não é um efeito paralelo, isso é uma coisa intencional. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo um trabalho, esse trabalho que eu contei para vocês que a gente está fazendo, contei muito rapidamente, né? A gente está fazendo trabalho, grupos de psicodinâmica com os procuradores e grupo de psicodinâmica com os servidores, em momentos separados. E a gente tem várias experiências de ter feito com diferentes... Por exemplo, a gente fez um trabalho importante com o problema de saúde da família. Carolina deve conhecer.
Nós fizemos com o agente comunitário, fizemos com os auxiliares de enfermagem, fizemos com os enfermeiros, fizemos com os médicos. Fizemos 4 trabalhos diferentes. E às vezes, da mesma unidade, você vê como cada um vivencia. Mas nós estamos procurando, nós estamos querendo entender como cada um vivencia o seu trabalho. Então, para eu ter essa abordagem mais global, ou eu teria que buscar outra metodologia, ou eu teria que buscar conversar com cada grupo em separado. A gente teve, como a gente tem muita experiência, a gente já passou por várias situações, a gente já passou por situações de trabalhar com os diferentes grupos, de diferentes lugares, posições institucionais, digamos assim, e depois fazer uma confrontação, fazer o material circular entre grupos para um conhecer o trabalho do outro. Já tiveram experiência de o grupo dizer, não, a gente aqui quer trabalhar junto, porque é uma equipe de um centro de saúde, que eles quiseram que os agentes comunitários participassem, porque eles eram muito democráticos, e a equipe trabalhava em unidade. E aí começa a discussão, numa certa sessão, a chefa não foi. E aí o grupo tomou um outro rumo. Os agentes comunitários deixaram muito claro que não era verdade, que eles eram todos iguais, que eles tinham os mesmos espaços, que é uma recomendação metodológica de não defender, não misturar níveis hierárquicos. Mas nesse trabalho, eles insistiram que eles não eram níveis hierárquicos. No meio do trabalho, a gente percebe que são, né? Então, isso é intencional, não é aconteceu isso, a gente não percebeu. Não, a gente quer entender o trabalho dos juízes. Entender o trabalho dos servidores seria um outro trabalho. Não menos importante, mas seria outro. Depois a gente poderia tentar entender o judiciário à luz dos servidores e do juiz. Mas se quiser estender isso, não tem limite. Você vai ter que conversar com os terceirizados, vai ter que conversar com segurança, com o povo da faxina. Então, não é a proposta das abordagens clínicas, nem da ergonomia franco-belga. Eu estou me lembrando de uma professora que ela comentou uma vez com a gente estava fazendo uma pesquisa sobre os impactos da pandemia no trabalho de gestão docente. A gente estava trabalhando basicamente com gestor docente. E aí essa professora falava assim, olha, como a pandemia intensificou muito meu trabalho, eu estava ficando doente, então eu resolvi parar, não trabalhar final de semana. Final de semana, eu só corrijo trabalho, eu só escrevo artigo e tal. E aí a gente falava, mas como... Ela quis dizer o seguinte, no final de semana ela não trabalhava com a gestão. Ela falava assim, eu não respondo e-mail da secretaria, eu não faço nada disso. Final de semana, eu só escrevo artigo e corrijo trabalho. E ela falou um negócio interessante, que ela falava assim, inclusive, no final de semana, eu pego os meus alunos, meus orientandos, e ponho eles para lançar as notas dos trabalhos como uma forma também de eu não... Ela quis dizer isso, que ela não trabalhava. Então, ela colocava... E isso me fez pensar como que era interessante, que eu precisava, para essa função, para ela dar conta de fazer o trabalho dela, né, de gestão, mais o trabalho docente todo, ela recorria a outras esferas do trabalho. Acho que todo mundo, né? É isso mesmo. Mas eu, por exemplo, tenho alguns, eu podia escrever artigo, eu realmente prefiro fazer no fim de semana. Porque ninguém me procura, porque não tem o WhatsApp tocando, porque não tem 50 mil assuntos para lidar, então eu consigo trabalhar algumas horas numa coisa só. É verdade. Eu não consigo fazer isso no meu dia a dia. É isso. Agora, eu tenho uma condição que eu sou mais velha, eu já criei meus filhos, porque quando eles eram crianças eu não podia, e tinha lá um tempo que era de um outro tempo, né? Mas, enfim, quando eu posso escolher, para mim, trabalhar de fim de semana é alguma coisa boa, no sentido que eu tiro da minha carga da semana uma coisa... Eu faço só isso também durante a semana, eu nem me proponho, porque eu estou ocupada com outras coisas. Agora que isso ultrapassa uma jornada de 40 horas, não tenho a menor dúvida. E aí, tu? Eu queria contar um pouco como que eu vou caminhar na minha pesquisa.
porque as aulas têm me ajudado assim, a pensar em muita coisa. Eu vou estudar o acompanhamento familiar dentro do SUAS. E vou querer entender se os profissionais, né, que atuam nessa área, de fato, promovem autonomia a esses sujeitos, famílias, né, ou disciplinam. E fui gestora, né, então, assim, eu tive uma coordenação como eu citei, da autocomplexidade, também numa gestão do CREAS, aqui no Centro de Referência Especializada. E que eu estou mais, assim, me pegando é porque eu acho que vou fazer entrevistas, né? E eu fui uma gestora desse pessoal. Então, eu estou assim, eu não sei como que eu vou fazer, né? Estou ainda escrevi o projeto e tudo, mas assim, eu vi muita coisa, assim, que é óbvio que eu vou colocar lá, né? Também dentro da minha pesquisa. E, de fato, eu vi que alguns, né, têm uma certa autoridade com as famílias, que muitas vezes não fazem uma escuta a essa família, de fato, utilizam das suas técnicas e teorias, né, de uma maneira opressora. Mas eu também vi, né, assim, muitos profissionais adoecidos, né, assim, também, assim, sem uma formação continuada. Não sei, eu tô só abrir aqui para discutir com vocês, porque eu tô sentindo, assim, que eu vou chegar nesse campo e eu não sei se vai estar limpo, não sei se é limpo a palavra, mas, assim, se vai estar fácil colher isso. Entendeu? Assim. Então, Caroline, que horas que até que horas a gente vai, João? Só para eu me organizar aqui. Não, o nosso teto são 18 horas. Tá. Mas, Caroline, não, a gente tem mais meia hora, então. Ô, Caroline, assim, essa questão, eu tenho, neste momento, ficado muito, mas muito me incomodada com a questão da saúde mental em geral, de como se banalizou o conceito, o que se chama de saúde mental hoje, né? O que saúde mental no popular, né? É o contrário de doença mental, do que a gente está falando quando a gente fala de adoecimento, de que adoecimento você está falando? Você está falando de um adoecimento físico, você está falando de um adoecimento que é um mal-estar psíquico, e esse mal-estar, o que é a fronteira entre a doença e a saúde mental, porque isso virou uma panaceia. Quando você fala saúde mental, o que é? Você está falando o quê? Da ausência de doença? Ou quando você fala de adoecimento, é quando extrapola algo que o controlável. O Dejur vai ele vai usar um conceito, alguns conceitos para falar disso, que eu gosto muito. Por exemplo, ele vai falar de sofrimento patogênico, né? Que é você ter uma situação de sofrimento que, mesmo que você não adoeça, ela é de tão forte impacto na tua vida que é um sofrimento patogênico, né? Então, ele vai falar, quer dizer, o que para ele vai provocar isso, para o Dejur? O que ele vai chamar de sofrimento patogênico? É quando você se vê numa situação de trabalho onde você não tem saída. Então, quer dizer, ele vai falar muito dessa questão do prazer e sofrimento no trabalho. Então, você tem todos esses desafios que eu contei do juiz, a gente pode pensar dos desafios dos professores, dos desafios dessa questão do prescrito e do real, de tudo isso que provoca na gente, e o que diferenciaria para o Dejur? Quando você tem um trabalho que, apesar de todos esses, vamos falar, constrangimentos, você consegue transformar isso em prazer, em criatividade, em crescimento, em desenvolvimento no trabalho, em desenvolvimento de si no trabalho. E o que seria o sofrimento patogênico? É quando você fica sem saída para esse sofrimento. Então, você esgota os seus recursos de superação, não é a palavra, eu nem gosto dessa palavra, mas de mudar essa situação para alguma coisa que possa te trazer crescimento no trabalho. Então, ele vai falar de sofrimento patogênico, ele vai falar de normalidade sofrente. Então, são alguns conceitos que eu acho que é legal você levar em conta. O que você está chamando de adoecimento? É angústia, é depressão, é dor de barriga, entendeu?
ter que procurar uma ajuda externa, porque o que a gente viu nos juízes, eles não adoecem. Tem gente que nunca faltou no trabalho, mas não adoece de que jeito? Né? Por exemplo, usando medicação psiquiátrica. Mas medicação psiquiátrica para quem está doente ou é para aguentar trabalhar? Leanderson. Tudo bem, professora? Tudo. Eu acho que o que eu ia perguntar aqui, ou tentar construir, vai um pouquinho no sentido do que você já estava dizendo aí, né? Pelo que eu li, tem uma certa importância, o Devur, aquela noção dessa normalidade, né? Parece que ele trabalha com esse conceito de uma normalidade, que é o que causou um estranhamento para ele no início, né? Das pesquisas e tal, né? Ou seja, ele esperava em alguns ambientes encontrar pessoas muito adoecidas e percebeu ali o que ele chama, acho que um estado de normalidade, né? Mas tem uma coisa que ele fala, que você estava dizendo também, que o sofrimento é inerente, né? E aí eu acho que como tem um link muito forte com a psicanálise, né? E eu entendo muito bem essa questão que você está explicando, né? Que tem esse lado do sofrimento, que é o patogênico, mas também o sofrimento como uma força motriz, né? Para transformação, né? Desse trabalho em algo que possa, de fato, trazer prazer ali, né? Para o trabalhador, né? Agora, esse tensionamento, né? Que é gerado, e acho que em qualquer ambiente de trabalho, assim, uma coisa que me faz pensar é o fato de que, eventualmente, né, pela organização ele é percebido, né, e não só ele, mas também as estratégias que os próprios trabalhadores utilizam, né, para lidar com esse tensionamento, e que os mantém numa situação meio de passividade, não é? Então, eu fico pensando, professora, se essas estratégias que os trabalhadores usam, né, para lidar com esse sofrimento, né, diante desse tensionamento ali, que ele chama até de estratégias de defesa, né, estratégias coletivas de defesa, né, que também tem uma forte vinculação com a psicanálise e tal, né, que tira das estratégias de defesa do ego, né, elas precisam, obviamente, ser identificadas, mas, por outro lado, também, elas mantêm o trabalhador na mesma situação, né? Eventualmente na mesma condição de normalidade, né? Esse raciocínio, eu não sei se eu me fiz entender bem, professor, mas esse raciocínio está correto, né? Então, tentarei pegar algum exemplo aqui. Por exemplo, né? Eu trabalho num local onde a utilização de EPIs, equipamentos de proteção individual, né? Que são negligenciados o tempo inteiro, assim, né? Contudo, a instituição, a organização também não disponibiliza os equipamentos, porque não tem, são escassos, né? E o que a gente percebe, algumas pessoas que fizeram pesquisa nesse local que eu trabalho, né? É que tem aquela lógica de que não seria necessário utilizar, tem aquela ideia da virilidade, né? O trabalhador ali, né? Ele se sente mais empoderado quando ele não usa, ele não corre riscos e tal. E a organização me parece que faz disso um argumento para a própria organização não oferecer aquilo que obrigatoriamente seria, né? Então, esse argumento faz sentido, né, professor? Deixa eu falar uma coisa. Você está falando de muitas questões, tá? Então, eu vou tentar ir uma por uma, tá? Que você está falando de muita questão junta. Primeiro, todas as clínicas do trabalho de origem francesa, todas, elas nascem de um movimento muito forte que aconteceu na França, na década de 50, no período pós-guerra, chamado psicopatologia do trabalho.
Então, eles vão tentar fazer a relação entre adoecimento mental e trabalho. Tem livros publicados sobre isso, todo mundo, quer dizer, todos o Yves Clos fala sobre isso, o Yves Schwartzman fala sobre isso, o Dejur fala sobre isso, todo mundo nasce dessa história da psicopatologia do trabalho. E eles vão seguindo por caminhos diferentes. No caso do Dejur, né, porque aí as clínicas, elas vão se diferenciar a partir dessa ideia da psicopatologia. Agora, você tem que pensar, estou aqui já falando como a última aula do curso, né? Que esses autores, eles são contemporâneos, eles têm mais ou menos a mesma faixa etária, eles moram no mesmo país, eles são do mesmo tempo histórico. Eu estou contando para vocês que eu conheci o Yves Clos no laboratório do Dejur. Quer dizer, na época não era o laboratório do Dejur do Yves Clos, era um laboratório só. Então, essas pessoas debateram, se identificaram e se diferenciaram na própria desenvolvimento do trabalho, mas todo mundo bebeu na psicopatologia do trabalho. Inclusive, eles foram alunos desses autores da psicopatologia do trabalho. Muitos deles estudaram, se não com o Le Guin, com o Civadon, com o Tosquelles, com a geração seguinte, que depois virou a geração deles. O Dejur, ele é um psicanalista. Desde que eu conheço ele, ele é um psicanalista. E ele, cada vez mais. Então, depois dos últimos anos, ele trabalhou por mais de 10 anos muito próximo ao Laplanche. Hoje ele é considerado o principal herdeiro do Laplanche, ele é presidente da Sociedade Europeia de Psicanálise. Então, ele é um psicanalista. E ele vai fazer uma discussão com os psicanalistas, que é um ponto de oposição. Da mesma forma que no ponto da discussão com as clínicas de trabalho, a psicanálise é uma questão que diferencia essas clínicas, para os psicanalistas o trabalho também é uma questão. Então, o Dejur vai trabalhar com a ideia de uma dupla centralidade, que é a centralidade sexual, com a qual trabalha a psicanálise, e a centralidade do trabalho enquanto construtor psíquico, tá? Então, para o Dejur, o trabalho na vida adulta é o principal fator de crescimento, de desenvolvimento psíquico, tá? Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Então, quando ele vai, inicialmente, os trabalhos, quando você pega aquele livro que é o mais conhecido dele no Brasil, A Loucura do Trabalho, é um livro de psicopatologia do trabalho, que ele escreveu no final dos anos 70 e início dos anos 80. Na própria versão original deste livro, em francês, tem um adendo, que está publicado em português num livro que eu traduzi com Laerte, que são textos, que chama da Psicopatologia Psicodinâmica do Trabalho, e esse adendo está publicado, que é a própria construção que o Dejur faz na passagem da disciplina. Então, ele vai lá fazer estudos de psicopatologia do trabalho, lembrando que todas essas abordagens da ergonomia, as clínicas, estudam o trabalho em loco. Eles são muito críticos de modelos, por exemplo, americanos, que vão, ou da ergonomia anglo-saxônica, que vai tentar reproduzir o trabalho em situações artificiais. Então, você cria um laboratório, você cria lá a cadeira ergonômica perfeita, porque você pega a antropometria, estuda lá a fisiologia e inventa a cadeira. Para ergonomia franco-belga, para esses autores, isso não existe. Por quê? Porque a questão não é a cadeira ideal depende do uso que você faz dessa cadeira. E aí, a ergonomia se eles bebem na psicopatologia, eles também bebem na ergonomia. Na ergonomia franco-belga, praticamente todos eles ou conheceram, foram alunos do Alain Wisner, que morreu no início dos anos 80. Esses caras todos que eu estou falando, o Yves Clos, o Dejur, já estão aposentados da universidade, eles têm na faixa de 70 anos, 70 e poucos anos. Então, eles já estão nessa geração. E a ergonomia vai trabalhar com a ideia de trabalho prescrito e trabalho real.
Então, isso é um conceito-chave que essas teorias vão se apropriar. Então, o que é isso? Você tem lá um trabalho, uma organização do trabalho que é irrealizável. E o trabalho, para essas teorias, ele se dá nesse intervalo. O trabalho não é o real. O trabalho é o intervalo entre o prescrito e o real. Então, é o esforço que o trabalhador faz para o trabalho acontecer considerando o prescrito. Então, é nesse intervalo que ocorrem os sentimentos, é nesse intervalo que ocorrem os desafios, é nesse intervalo que ocorrem as possibilidades de superação ou não, de realização ou não desse trabalho. E aí, no caso do de jure, ele vai estudar o vivido, tanto que ele nem vai falar de trabalho real, ele vai falar em real do trabalho, que pode parecer que é uma inversão de palavra, mas para ele é um conceito muito caro que ele vai desenvolver com detalhes naquele livro que chama Trabalho Vivo. Tá? Então, se vocês quiserem aprofundar. Deixa eu pegar o fio da meada que eu perdi. Mas então, quando você vai entender o trabalho, você vai entender sempre essa dinâmica. Por isso que a gente fala trabalhar, por isso que ele vai falar todos eles vão estudar a questão da inteligência no trabalho, que se dá nesse intervalo. Então, quando ele se pergunta, peraí, porque os caras estão adoecendo, tá fácil de entender, mas me intriga que eles não estejam adoecendo, e ele vai lançar essa questão da estratégia defensiva, as pessoas precisam continuar trabalhando. Por N razões, inclusive financeiras, ou inclusive pela importância que o trabalho traz na vida das pessoas. Então, quando você fala assim, por exemplo, de passividade, né? O que aconteceria com esses trabalhadores se eles não fossem passivos e fossem contestar as regras com as quais eles têm que lidar? Ou que margem de negociação ele tem para negociar essas regras? Então, muitas vezes, ser passivo é o possível para ele continuar trabalhando. No caso das EPIs, nesse livro, A Loucura do Trabalho, ele vai falar bastante de trabalhador de usina nuclear e trabalhador de construção civil. Então, um exemplo que ele usa bastante nesse livro, eu já nem lembro mais, que já faz muito tempo que eu li, eu não tenho lido recentemente, mas ele fala isso nas aulas dele. Como que é um trabalhador subir no andaime? Ele já viu o trabalhador cair, morrer no chão, esfacelado. Ele sabe que o andaime é inseguro. Ele sabe que isso pode acabar com a vida dele ali. Ou ele sabe que ele corre o risco de se machucar. Como é que você continua trabalhando numa situação dessa, sabendo do risco que você corre o tempo todo? Então, o de jure, ele vai tentar entender as estratégias defensivas que a pessoa usa para continuar, poder realizar esse trabalho, apesar de saber que ele é perigoso. Então, no caso, as EPIs, para que elas servem? Para proteger o trabalhador? Mais ou menos, porque não vamos pensar na construção civil, não é aquele capacete, nem aquele cinto que vai salvar a vida de ninguém. Mas essas EPIs são um sinal, um alerta o tempo todo do perigo do trabalho para um trabalhador que, para subir no andaime, ele tem que negar esse perigo. Então, tem uma contradição aí entre, peraí, eu posso negar o perigo e me expor ao perigo ao mesmo tempo? É possível isso? Será que eu preciso negar o perigo para poder me expor a ele? Mas aí você quer que eu que eu evidencie o perigo nos momentos do meu trabalho? Só que você falou de uma situação que é verdade, as empresas, primeiro, elas não fornecem as EPIs, nem máscara estavam fornecendo no hospital que eu sou vinculada. Ou fornecem EPIs de baixa qualidade. Então, você tem EPIs que são incômodas, que esquentam, que são desconfortáveis, o trabalhador vai ter que passar por tudo isso e usar equipamentos que são extremamente desconfortáveis. Por exemplo, eu estou vendo você com o que poderia ser um EPI, que é um headphone.
Esse headphone, bacana, ele está facilitando a tua comunicação. Mas se você tivesse num ambiente com outras pessoas, isso ia inviabilizar o seu contato com as outras pessoas. Então, peraí, você está num trabalho onde a tua proteção impede o teu contato com os teus pares. Para alguns trabalhos onde esse contato é essencial. Então, tem aí contradições que vai ficar para o trabalhador resolver. E outra coisa, se esse trabalhador não estiver usando a EPI, que a empresa está sabotando, e ele se machucar ou ele ficar doente, o que a empresa vai dizer para ele? A culpa é tua, nós te demos EPI, você não usou. Então, ele não vai usar a EPI e vai ser responsabilizado por esse não uso. Bom, enfim, eu não tenho resposta, eu tenho questões. Nossa, ajudou demais. É porque você está falando aí agora, e eu lembrei, até sobre essa questão do EPI, que tem as contradições que tem a ver com o que você estava dizendo também. Eu vi pesquisas no mesmo lugar, algumas que usaram o referencial teórico psicodinâmico e disseram assim, olha, esses trabalhadores aqui, eles não estão utilizando o EPI em função de mecanismos, né, coletivos aqui de defesa e tal, para não, que é isso, né, para não evidenciar os riscos, causariam um sofrimento maior. E vi, é engraçado que praticamente no mesmo local, assim, pelo menos no mesmo contexto de trabalho, com outros referenciais, pesquisadores dizendo assim, olha, eu fui conversar com um trabalhador e ele disse para mim assim, olha, eu não estou usando esse tipo de luva, eu não estou usando esse tipo de máscara, porque prejudica a qualidade do meu trabalho. Quando eu uso essa luva, o trabalho não fica bem feito, eu não consigo ter o tato que eu precisava na execução daquela tarefa, né? Quando eu uso essa máscara aqui, eu não consigo, eu tenho que gritar o tempo inteiro para o meu colega me ouvir, eu tenho que falar mais alto, no final do dia eu estou rouco, né? Então, para esse outro grupo de pesquisadores, disseram assim, olha, eventualmente a utilização o fato de ele deixar de utilizar um tipo de EPI não necessariamente tem a ver com o fato de não querer evidenciar o risco de trabalho que causaria um sofrimento, mas sim com o fato de que prejudica a qualidade, e a qualidade do trabalho é um negócio muito importante também para quem executa, né? E eu fiquei meio que nessa encruzilhada, assim, sabe, professor? Quem será que tem razão? Ninguém tem razão, todos têm razão e ninguém tem razão. É porque eles estão partindo de análises diferentes e de paradigmas diferentes e todos são importantes. Por exemplo, se você perguntar para um ergonomista franco-belga, para pedir para ele analisar essa questão da EPI, ele vai analisar o conforto do equipamento, ele vai analisar o quanto esse equipamento dificulta a ergonomista, porque o foco do ergonomista é a tarefa e a atividade, ele não está focando no estudo dele a percepção não é a palavra certa. Ele não está focando o sentido do trabalhador. A psicodinâmica está focando. Qual é a mais correta? Nenhuma das duas. As duas são importantes e as duas são necessárias. Eu sou psicodinamista, não sou ergonomista, mas eu frequento debates e congressos de ergonomia e sempre me aprendo muito, porque eles trazem questões ou análise de trabalho muitíssimo interessantes. Então, não é um pelo outro. Não é uma contra a outra, porque isso não é ciência também, né? Vamos pensar que a gente aqui quer ouvir diferentes opiniões, você vai poder escolher uma ou outra no seu trabalho, como você vai abordar depois na sua empresa, mas você não pode dizer que uma responde mais do que a outra, respondem a coisas diferentes, procuram coisas diferentes e encontram coisas diferentes. Porque partem de lugares diferentes, né, Selma? É isso. É isso, perfeito, né? Muito Por bom. exemplo, no caso, a psicodinâmica vai partir de um conceito de sujeito que vem da psicanálise. A ergonomia não vai usar o conceito de sujeito, ela vai usar um conceito, no máximo, de inteligência no trabalho, ela vai usar um conceito de trabalho e de atividade. Qual é mais importante? Você não tem essa resposta, nem procure, porque você não vai encontrar. Você pode perguntar para você mesmo o que é que você privilegia numa análise ao que você quer se dedicar a estudar. Mas você não pode dizer que a outra é menos boa, ou pior, ou melhor. Ou errada. Ou errada. Perfeito. Muito bom.
Respondeu, Leandro? Você atendeu? Ótimo. Mais alguém, gente? Dani? Eu queria falar só assim um pouquinho, na verdade, professora, assim, é um prazer já ouvir falar, porque sua fala me deixou com muitas questões, assim, eu acho que também nós não vamos chegar em uma resposta, assim, nesse momento, mas é um pouco dizer, assim, que eu comungo um pouco da sua origem, que eu também sou formada em terapia ocupacional, estou fazendo mestrado em psicologia, também sou psicóloga, e atuo em uma organização que trabalha em saúde, né, atuo em saúde do trabalhador. Então, assim, quando você foi expondo as questões do juiz, assim, em vários momentos eu me senti muito tocada, identificada, enfim, e eu fiquei pensando, queria só fazer 2 comentários, assim, na verdade, é sobre a questão da justiça, né, assim, porque no final das contas o trabalho do juiz, ele tem um impacto social muito importante, né, assim, acho que todo mundo precisa no momento de acionar a justiça, né, ela depende desse resultado desse trabalho, vamos dizer assim, né, então, assim, quando você fala dessa questão, por exemplo, da súmula vinculante, né, que seria uma tentativa, vamos dizer assim, de uniformizar um resultado de uma sentença para a população, dar uma segurança jurídica, né, para o resultado final do juiz, estou dizendo, do trabalho do juiz, vamos falar assim, né, estou colocando em termos grosseiros, né, assim, eu nunca tinha imaginado como que isso impactaria na criatividade ou no campo do fazer, né, do profissional, assim. Então, são questões muito complexas mesmo, muito, assim, tem uma sutileza que às vezes a gente só ouvindo mesmo esse trabalhador para conseguir captar, né, assim. E aí a questão que eu queria, assim, colocar um pouco é sobre essa questão né, os juízes, eles também são servidores públicos, né? Eu sempre gosto de voltar a essa questão, porque é uma questão que me toca em alguma medida, assim. Queria saber, depois eu vou ler, o colega compartilhou aqui o relatório, mas, né, eu não tinha conhecimento, vou dar uma lida, mas queria saber se essa questão do serviço público, como que ela apareceu, sabe? Ou se já teve algum impacto no resultado desse trabalho, nesse relatório. Você também está tocando em algumas questões. Primeiro, isso do juiz, da súmula vinculante, também serve para a gente. Você imagina assim, você como terapeuta ocupacional, como psicóloga, se você tivesse que pautar todo o seu raciocínio clínico, você está lá com o paciente e se o paciente falar A, você tem que responder B. Se ele falar B, você tem que responder C, porque isso faz parte do manual, Quando a gente sempre foi treinado e a gente sempre priorizou que não tem manual, que você tem que aprender um raciocínio clínico que você vai utilizar a partir dos teus conhecimentos e da tua situação, da leitura que você vai fazer daquele caso que você está atendendo. Então, por que o juiz deveria ser diferente? Né? Ou por que ele não poderia ter essa liberdade de construir o raciocínio? Claro, você tem as tuas regras, tem um conselho de regional, federal, e tem princípios que você aprendeu lá de saúde, que você não pode ser contra eles. Você pode ser mais holístico, menos holístico, mas existem questões de saúde que, senão você vai virar negacionista e vai começar a prescrever cloroquina, certo? Senão você vai seguir alguns raciocínios que vão te levar a evidências. Então, as evidências são, vamos dizer, a constituição do juiz. Mas essas evidências não podem ser uma marra, elas têm que ser um guia, como é para eles, porque parte do trabalho do juiz é a própria interpretação da lei. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa, eu sou funcionária pública, e eu me orgulho muito disso, no sentido do que é ser funcionário público. É você ser um agente público, você está a serviço do público, num tipo de carreira onde você tem um tempo, você tem atribuições, você tem um crescimento na carreira, você tem um compromisso público do teu trabalho. Isso traz vantagens e desvantagens, mas os funcionários públicos estão sendo tão execrados que ser funcionário público quase que virou ofensa. As pessoas quase têm... É quase um constrangimento ser servidor público. E eu não consigo imaginar um trabalho de juiz que não fosse público.
Eu não consigo imaginar se tivesse um juiz que fosse contratado, se ele sendo público, já muitas vezes tem distorções de servir a esse ou aquele ideário, como seria se ele fosse contratado pela empresa que vai julgar o processo trabalhista? Ou pela empresa rival? Né? O que acontece, sei lá, a gente aqui que trabalha em saúde, eu, pelo menos, que o pessoal aqui em São Paulo, não sei como é em Minas, mas aqui em São Paulo se privatizou toda a assistência básica à saúde. Então, o que você criou? Você criou distorções muito grandes. O Programa de Saúde da Família previa alguém que ficasse em contato estreito com a comunidade. Para isso, você precisa ficar um tempo na comunidade. Isso não combina com você ficar 1 ano, 2 anos e ir embora. Né? Eu só tenho a carreira que eu tenho porque eu trabalho na universidade há 40 anos, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz pós-doutorado, eu fiz uma pesquisa, eu fiz outra pesquisa. Eu tenho uma condição de acúmulo que professores, não sei como é a situação do João, não estou avaliando, mas que professores, principalmente de escolas, de algumas escolas privadas, são impedidos de ter. O cara ganha por hora-aula, onde ele tem uma segurança para acumular conhecimento. Onde que ele está falando, mas escrever artigo não é o trabalho dele, não é meu trabalho. Escrever artigo é o meu trabalho. Eu sou paga para isso. Tudo bem, eu vou trabalhar domingo, pode ser que eu não trabalhe na sexta-tarde, mas eu tenho que gerenciar o meu tempo. Mas isso faz parte de uma lógica onde meu trabalho é avaliado por uma série de fatores, e não pela quantidade de aulas que eu dou, ou não, no caso do juiz, pela quantidade de sentenças que ele emite. Isso é uma distorção do trabalho do juiz. E eu não consigo ver um juiz que não fosse carreira pública. Ele é comprometido com a sociedade. Então, da mesma forma que eu me sinto... é difícil para mim pensar que eu não fosse uma servidora pública. Estamos aqui acabando. Nossa, só tem assunto aqui para mais de metro. Tempo. Beleza, gente, eu também adorei. Eu gosto desse Ótimo. primeiro que eu gosto do assunto, né? Selma, te agradecer demais, né? Eu me vejo forçado a fazer a triste e desagradável tarefa de interromper. Por quê? Porque tem que dar outra aula daqui a pouco, 7 horas, então se não ficar, né? Mas, gente, Selma, mais uma vez, queria te agradecer. Queria convidar os colegas que puderem abrir a câmera aí para a gente dar aquele famoso print final da tela, né? Registrar o momento. Depois eu vou te mandar, Selma, esse registro aí. E dizer que, assim, foi um momento de muito aprendizado para a gente. Fiquei particularmente muito satisfeito de ter conseguido essa disponibilidade sua, porque... a gente precisa, você está falando de uma coisa que é real. Hoje, especialmente hoje, a gente precisa lutar muito por esse campo, pelo nosso, como a gente diz, pelo nosso gênero, né? Pela nossa condição de pesquisadores, né? De intelectuais, que o momento hoje está muito desfavorável para a gente, né? Quando a gente vê o presidente atribuindo a si mesmo a medalha de ordem do mérito. Eu queria falar que eu tenho o maior orgulho de alguns amigos meus que recusaram a medalha. Eu tenho o maior orgulho de ser amiga de especialmente de um deles que estava no grupo que recusou a medalha. Legal. E eu fiquei muito feliz com isso. Achei muito legal a atitude dos cientistas, que tem gente ainda que acredita, que defende aí a produção de conhecimento, né? Exato. Marcar um espaço, né? Então, assim, acho que essas formas de resistência que a gente está investindo, eu queria te agradecer por potencializar esse momento aqui. É importante demais para a gente. Gente, boa sorte na trajetória de vocês. Quem sabe em outro momento eu volto para partilhar ou eu vou aí para Minas para a gente conversar. A ideia, já te antecipar, falei com o Bedassoli semana passada, a gente vai tentar no segundo semestre do ano que vem, quem sabe, né, dependendo de como tiverem as coisas, fazer um evento pequeno sobre as abordagens clínicas aqui em BH. Olha, vai ter um evento em Minas sobre isso. Que está sendo organizado por uma professora da educação. A Deise, né? Então, ela já me convidou para participar, eu já aceitei.
É isso. Pode invadir o evento dela. Isso, então vai ser ótimo. A Deise esteve na minha banca de doutorado, é uma figura Então, queridíssima. ela está organizando esse É, evento, ela já convidou algumas pessoas. é o Citri, né? E Então, vai ser uma ótima oportunidade. vai ser, não sei, em algum momento do ano que vem, acho que é o segundo semestre, eu não lembro bem a data. Eu acho que vai ser em maio, se eu não me engano. É o Citri. Tomara que dê para ir presencial, né? Tomara, tendo no torcendo. Rafael, vai estar pronto aí para o print, o nosso tirador de print oficial. Então, todo mundo aí, ó. Tirar até o óculos. É isso aí, o melhor que. Aí, 2, 1. Foi, muito bom. Gente, obrigado a todo mundo aí pela paciência, pela tolerância, a caminhada ótima para a gente. Continuo à disposição aí, me acionem, por favor, nas dúvidas dos trabalhos, e a gente vai conversando, tá bom? Tchau, gente. Então, um abração para você. Tchau, tchau.